tarde a todos. Boa tarde a todos. Hoje estamos aqui para o lançamento da apresentação de Tokyo Zombie. Estou aqui com o Marcos TRJ, da Chico Carne, Tetramoé, pesquisadora portuguesa, que escreveu o nosso prefácio, o pós-fácil para a edição portuguesa. Eu sou Cassiano Soares, editor da Sendai. E acho que é melhor falar o que é Tokyo Zombie e por que resolvemos editar esse título aqui. Quer se falar alguma coisa? Não, vou começar a falar a sinopse do mangá, de quem fala o mangá, acho. Só para ver síntese. Ok, está bem. Bom, obrigado à Fundação por nos receber neste lançamento. Realmente, fazer os lançamentos podem ser um bocadinho embaraçosos. Isso é tudo com o perigo da repetição, porque neste caso, pronto, já é percebido que existem realmente duas edições, pode assim dizer, que na realidade a diferença tem a ver com a encadernação, com a capa e uma tiragem mais pequena nesta versão. Isto por duas razões. A primeira, talvez se calhar mais altruísta, mais engraçada, não é mais positivo, não sei, é que há realmente há poucas editoras que eu acho interessante no mercado português e felizmente conheci a Sendai há 3 anos, quando começou, justamente mal começou, o primeiro livro, e rapidamente começámos a trabalhar em conjunto, se calhar de uma forma menos interessante que será comercial, no sentido de ajudarmos uns aos outros na comercialização dos livros, nomeadamente dois da Chile com Carne, que têm autores, que são de autorias japonesas. Pronto, e graças a esse contacto e esse acho que parece que uma amizade foi criando, e porque também as experiências que nós tivemos com os autores japoneses que são mais complicados, pode assim dizer, pelo menos para nós ocidentais, ter algum contacto com eles ou com os seus agentes. O que aconteceu na Chile com Carne foi que, pronto, os autores do Yokoyama conseguimos publicar porque havia uma representação feita por uma editora francesa, a Matière, e foi através deles que conseguimos ter contacto com o Yokoyama. Aliás, na realidade cheguei a ter alguns e-mails de contacto com o Yokoyama, mas há uma dificuldade também de língua. Às vezes também enviou alguns e-mails em japonês. Felizmente, nos dias de hoje há os tradutores automáticos que permitem decifrar muita coisa. O outro caso, o Arapushi, o caso do DJ Fukushi, é um autor também muito específico, porque ele já se acha demasiado feito, tem uma carreira no Japão e quer fazer sucesso no Ocidente. Por isso, até mesmo a maneira como ele trabalha, além de ser completamente diferente de alguns grafismos mais habituais do Japão, mesmo a leitura que ele dá nas bandas desenhadas é para ter sucesso no Ocidente. De repente, o Cassiano trouxe uma vez para nós e perguntou se havia algum livro ou algum autor que gostaríamos de editar. Também nós lembrámos do Tokyo Zombie, tinha acesso através de uma edição francesa e apesar de já ser uma obra de 99, 2000, e depois ter passado a grande moda da cultura zombie, como vocês sabem, neste milénio foi o que mais houve de todos os campos da cultura, diria eu, no cinema, na desenhada, um excesso de zombies, não sei se tem a ver com o pós-11 de setembro, mesmo até na cultura da música, há toda uma série de músicas que são repetitivas, os drones, o noise, assim, uma espécie de zombificação também do cérebro, pode-se assim dizer. Mas apesar de tudo, este livro eu acho que consegue ultrapassar essa moda, de certa forma, e no Cassiano
cuja editora, como se calhar não disse, mas vocês já disse, é dedicada a uma banda desenhada japonesa diferente da mais comercial. E ele, sabendo também os japoneses, têm muito mais contacto, facilidades em falar com autores, agentes, editoras, para conseguir os direitos de publicação. A opção de fazer capas diferentes tem a ver com o facto de, na Chile, nós temos uma coleção chamada Rubi, que é uma espécie de anticorpo a outra moda, a moda do romance gráfico, mas que já se transformou numa coisa super institucionalizada, comercial, já não tem a mesma garra quando ela apareceu, ou quando ela ficou também mais. O termo também surgiu com mais força, graças ao Maus do Art Spiegel, o prémio Pulitzer, toda a importância que teve, o livro teve. Nos dias de hoje existe toda uma série de desenhada light, ou seja, uma espécie de uma analogia à literatura light, de certa forma, em que os comércios gráficos são muito superficiais, já é uma nova indústria até para aquilo que se propunha nos anos 80, 90, quando certos autores quiseram pegar uma banda desenhada, transformar em livro, sem ser os mesmos livros que cada indústria mundial tinha como motor, né? Seja os storybooks, ou os álbuns franco-belgas, a cores, etc. E também para tratar de temas mais disruptivos, mais sérios, seja o que isso quer dizer, se calhar em algumas situações. Pronto, aqui a seriedade do Tokyo Zombie pode parecer à partida leviana ou apenas humorística, mas por acaso o que é fascinante também no livro é que realmente, como qualquer até bom livro de zombies ou filme de zombies, tem uma componente de crítica social forte. Não é? Isto então para dizer que nessa coleção nós temos já um parâmetro de coleção, que é realmente o formato, o tipo de encadernação, e para não nos chatearmos, para não andarmos à bolha, qual é que seria o formato, decidimos fazer então duas edições diferentes, uma para a Chile mais limitada, se calhar com acesso mais limitado através dos próprios associados, ou algumas lojas que a Assembleia não vai, e depois a maior parte da tiragem, que são 500 exemplares, que está no mercado mais normal, de fevereiro, banda desenhada, etc. Vou fazer aqui agora. Eu não gosto de violência. Pronto, foi preciso fazer uma pequena engenharia, obviamente, para o livro bater certo com as encadernações muito diferentes, não é nada totalmente, especialmente mágico. E por fim, dada a altura, lembramos também para pegar neste estilo específico desta banda desenhada, uma vez que realmente o mercado geralmente tem outros estilos mais comerciais, embora no caso do Cassiano já tinha editado um livro que se chama deste estilo, que é a Ilha dos Gatos. Mas acho que, pronto, e também sei que nos livros da Assembleia houve sempre textos para explicar um bocado. Sim, a maioria tem texto, ou glossário, lembra-se de não ter um conto que é original, então você tenta sempre colocar alguma coisa mais, porque o mercado português não está tão habituado assim, às coisas japonesas, então precisa de alguma explicação, contextualização geralmente. E não haveria melhor pessoa para escrever sobre este tema do que é como é, e a partir daqui são pessoas. Também agradeço à Fundação por nos dar este momento para falarmos um bocadinho sobre o livro. Não sei se não havia melhor pessoa para falar, mas eu gostei de escrever, mas eu depois faço. Deveria, porque temos que começar pelo teu nome artístico, o teu nome de guerra, obviamente está ligado a este estilo específico, por isso não sei se tu tens de pegar a apresentação ou obrigamos já. Acho que não tenho nada de especialmente pensado no que eu queria dizer, mas acho que é uma
contextualizar o género, porque, como o Marcos estava a dizer, em termos de ficção de género, o livro insere-se, enfim, possivelmente dentro da tal género dos zombies e da ficção de zombies. E, enfim, digamos que para o leitor mais casual pode ser essa característica do livro que mais salta à vista, o facto de há zombies, artes marciais, portanto, esse aspecto mais também de certo também ideia de pastiche e paródia, também mais com a crítica social, mas a crítica social é muito intrínseca ao próprio género dos zombies. Sim, geralmente sim. Portanto, o próprio género dos zombies já se pode dizer que tem na sua gênese a questão da crítica social. Mas, apesar dessa ser à superfície, enfim, digamos que a categoria que mais facilmente podemos inserir, depois temos o facto do livro se inserir num determinado movimento artístico que lhe dá um outro contexto e que é aquilo que o diferencia de outros livros que têm zombies lá dentro, que é o movimento artístico do Heta Uma. Portanto, Heta, H-E-T-A, Uma, U-M-A-A, e a palavra Heta, pronto, como se percebe, é também o início do meu pseudónimo que eu costumo utilizar para quando publico banda desenhada, que é Heta Moé. E Heta é uma palavra, é japonês, Cassino, corrige-me tudo aquilo, todas as mudanças verdades que eu diga, como pobre japonês. Mas, portanto, Heta é uma palavra que significa, aqui só, isto é a contextualização que eu dou no próprio pós-fácil, a ideia do inábil, do pobre, do desajeitado. Portanto, quando uma pessoa é reta a fazer alguma coisa, é mau. Mal nisso, é. Desastrado, mas também a fazer essa coisa. Portanto, se eu for reta a cozinhar, quer dizer que cozinho mal, ou que os pratos não sabem bem, que os ingredientes não estão misturados, enfim. E depois o uma vem do meio, certo? Que é o contrário, portanto, significa algo que é bom, algo que é habilmente feito, alguém que é o perito em alguma coisa. E portanto, quando juntamos estes dois termos, o reta e o uma, temos em contradição de facto um com o outro, e basicamente é mal feito e bom. E esta ideia, podemos traduzir isto como alguma coisa à volta do habilmente, habilidosamente mal feito, ou também poderíamos traduzir uma expressão que nós utilizamos mais corretamente, que é é tão mal que é bom. E pronto, isto é muito o espírito do movimento artístico do Heta Uma, que não é um movimento artístico, digamos que o Hanakuma, em termos de Heta Uma, já é, digamos, uma entrada tardia no total. Portanto, porque o Heta Uma o movimento surge nos anos 70. Portanto, já há várias décadas no meio até chegarmos a este tipo de registro. Há uma série de autores anteriores, aliás, que centram-se aqui qual é que é este? Isso é específico, é antigo. Trouxe aqui uns livros que entram um bocadinho com esta ideia. Sim, São pessoas confiantes. Portanto, há uma série de autores que digamos que são autores mais clássicos do Heta Uma do que propriamente este autor, que são autores que começaram a fazer nos anos 70. Vários deles estão não na Axe necessariamente, mas talvez mais no underground comics. Enfim, o King Terry, o Uebisu Yoshikazu, o Takashi Nemoto, entre, digamos, são autores mais clássicos do Heta Uma. Portanto, a ideia também aqui, para quem conhece o mangá, e temos alguns exemplos aqui na feira, portanto, digamos que o estilo mais mainstream do mangá e a indústria do mangá é uma indústria que se caracteriza por uma hiperprodutividade e por um virtuosismo técnico. Portanto, há um nível de competição tão grande que a maior parte dos artistas que trabalham no mangá tem esse virtuosismo técnico, também tem a ver com a cultura japonesa e com o brio em relação à produção gráfica.
O Etuma é um movimento que se assume como o contrário de toda essa ideia de algo que é mainstream e bonitinho e bem feito, e vai pelo outro lado de tentar atacar a criação gráfica da banda desenhada como selvagem, como cru, portanto essa ideia de tentar fazer algo que não é necessariamente bonitinho. E também só para dar um bocadinho um contexto mais amplo, obviamente que isto não é uma ideia especificamente do Japão nesta altura. Portanto, os anos 70 é precisamente um momento em termos de, digamos, do contexto artístico global em que surgem uma série de movimentos artísticos que vão muito nesta direção. Por exemplo, na pintura surge um movimento que chama-se realmente bad painting, ou Jalil Schnabel, ou outros desse género. Mesmo a transvanguardia, a figuração livre, portanto são tudo movimentos que podiam cair dentro da categoria do Etuma, digamos que o Etuma aplica esta ideia à ilustração e à banda desenhada. E também, digamos, temos ali Japan Underground Comics, não é? Portanto, os Underground Comics também, nesse caso o Marcos Serrano tem melhor do que eu, mas também nos anos 70 começaram a ser uma série de autores que também estão, digamos que sintonizados com este zeitgeist global de oposição enfim, àquela cultura pop mais glossy, mais combustível, facilmente combustível, facilmente digerível. Tal como a Marca estava aqui para que eu não fosse referir. Não, mas agora que dá a ver os livros, vale a pena referir que o comics, o manga Underground, é um livro feito no final dos anos 90, se não me engano, a primeira aproximação do Ocidente a pegar, enfim, coisas destes autores, de histórias curtas, coisas experimentais, fora, chocantes, etc., que vêm dessa geração da Garou, porque a Garou é de 66 até 2002, assim do género, não é? E vai continuar, vai sobreviver através daquela revista, a outra, a Axe, ela é uma espécie de best-of, não é? Também é uma seleção apenas, não é? É uma coisa muito mais recente, não é? Temos 2010, não é? Por isso vem dois momentos, não é? Não, eu estava a falar do livro. Sim, do livro, sim. A Axe é logo a seguir, sim. Não, um dos editores continua. Ficaram juntos um tempo e depois a correu. A Axe continuou praticamente com os mesmos artistas que estavam na Garo. A Garo é, digamos que, o berço, não é? A revista que serve de berço todo o movimento, não, mas enfim, a estruturação de um movimento de mangá alternativo, art manga, mangá underground, como o Marcos referiu, começa em meados dos anos 60, desse género, começa muito ligada a um outro movimento artístico da altura que é o Gekiga, que é precisamente uma tentativa de produzir um tipo de mangá mais adulto, digamos, também mais hard-boiled, é um género que acho que se fala bastante essa palavra. Depois, também, como a Garo surge com uma série também enfim, uma conotação, tendências políticas esquerdistas ligadas ao marxismo, depois estes personagens do Gekiga são também do working class, portanto, da linha azul. Portanto, quando a Garo se começa a desenvolver-se nesse sentido. Mas depois a coisa também não fica propriamente parada nesse tipo de. Enfim, só nesse contexto. Depois, a dado momento, começa a entrar. Há uma série também. Enfim, não vou aqui estar a entrar em detalhes, mas há todo um contexto histórico a ver com. Como é que se diz? Desilusão com a ação política direta. Depois de mais de 68, a Garo surge um bocadinho antes, temos um bocadinho essa euforia, não é? No Japão temos os movimentos que existem também nos anos 70, 60. Depois expulsar também bases militares, etc. Portanto, há enormes movimentos de contestação e depois há portanto, esses movimentos de contestação não têm um efeito nunca visível na sociedade, a sociedade não se transforma e entramos num momento de apatia e a Garo também reflete isso com uma inflexão
para o chamado ataque Shimangá, portanto, é um mangá muito focado no eu, portanto, um mangá existencialista, dos irmãos de Suge à frente bastante deste movimento. E depois também com certas influências do mangá psicadélico, com Maki Sasaki, desculpa. Influências também, por exemplo, de narrativas não lineares, com a novela vaga, influências da novela vaga, com o Seiichi Hayashi. E depois entramos nos anos 70 com mais uma inflexão no sentido do beta-uma e de uma maior sensibilidade para o kitsch e para a ideia do kitsch escatológico, o nonsense. Entramos numa onda muito desse género que aí começam a aparecer os autores do beta-uma com maior visibilidade. E depois nos anos 90 começa a entrar um bocadinho do declínio da Garou, e depois o desaparecimento da Garou e o aparecimento da Axe para comatar esse espaço, não é? Esse vazio. Portanto, este livro especificamente, portanto, atesta um bocadinho a que, apesar do beta-uma, nós geralmente o associamos aos anos 70 e um pouco aos anos 80 também, com a ideia desse kitsch escatológico, na verdade o beta-uma é um movimento que deixa uma marca muito mais ampla na tradição gráfica, enfim, japonesa. Tem uma influência que é duradoura e que não fica restrita àquele tempo. Precisamente, talvez, pelo facto de que não se trata. Não é só uma questão de estética, é uma questão muito de atitude e de uma atitude muito ativamente confrontacional em relação àquilo que é um padrão. E isso mexe muito também com o que se calhar nas ações do que é a cidade japonesa e a sua relação com a conformidade. E daí talvez o facto da marca que o beta-uma deixa de ser tão duradoura e continuar a influenciar imenso o underground o mangá experimental. Inclusive chegamos aqui a este tipo de autores que já, digamos, não são autores no sentido mais clássico, mas que percebe-se claramente estão embebidos nessa tradição. Quer dizer, posso dizer mais coisas? Não sei se querem. Em relação a estas coisas, pode ser fora do stigmata. Isto é só porque eu aproveitei a história para fácil para referir, para não ser se falamos 2 ou 3 vezes do stigmata, que é o melhor filme sempre. Há mesmo essa continuação, quer dizer, no caso da Ilha dos Gatos, é um autor mais novo, não é? Que desenha o estilo da Gara dos anos 80. Sim. Ele é um estilo e ele é bem influenciado por isso. Ele desenha no estilo dos anos 70. Mas há mais autores a fazer isso? Que eu conheço não muito. Mas tem autores alternativos assim, que mudam o estilo e fazem. Então, eles mesmos são autopublicados, mas que eles fazem as histórias do Ataque Shimangá, o mangá estilo novela vague. Então ainda existem autores jovens que estão publicados e que são totalmente por fora do mangá comercial só. Uma coisa que talvez também interessante referir é que, portanto, o beta-uma também gozou de um grande interesse depois no Ocidente, não é? Aliás, o Max emprestou-me o catálogo que estava esgotado da Remitri, que é um catálogo de uma exposição que houve em Marselha, chama-se mesmo beta-uma, Mangarou, que foi organizado pelo Museu das Artes Modestas, não é? Portanto, em 2015. Foi tipo assim uma mega exposição, um mega evento, imensamente publicitado, em que foram pegar nos autores do beta-uma e trouxeram, enfim, convidaram-nos a vir, não raptaram, não é? Convidaram-nos a vir, eles foram, fizeram obras no mesmo sítio, não é? Portanto, que no fundo dando-nos um reconhecimento numa instituição museológica que era uma coisa que eles não teriam
no Ocidente, às vezes o mangá pode ser muito associado a mangá mais mainstream, em que as pessoas olham de lado, mas há de facto uma parte dos artistas que gostam desse sistema mais alternativo e gostam dos autores e acabamos por ter uma exposição, se calhar talvez a primeira grande exposição de mangá no Ocidente, no século XXI, é capaz de ter sido esta exposição e não a exposição do British Museum e uma série de outras exposições que depois vieram, não sei se serão todas a partir de 2015, mas por enquanto 2015 há de ser uma das primeiras exposições realmente grandes de mangá, portanto não de mangá comercial, mainstream, mas de mangá completamente alternativo e fora dos moldes mainstream. Não deixa de ser interessante com a popularidade que o mangá obteve durante toda a primeira década do século XXI, que depois uma das primeiras grandes exposições seja de mangá alternativo, não é geralmente o tipo de mangá com que as pessoas vão cá. E pronto, e ainda continuamos a tentar valorizar estas experiências. Acho que há duas situações aqui, não é? Que é, obviamente, a explosão da indústria mangá no Ocidente durante os anos 80, 90 até os dias de hoje. Isto criou novos tipos de leitores e pessoas obcecadas, não é? E que aprendem japonês, vão para o Japão e vão descobrir, portanto, que décadas e décadas de produção foram completamente ignoradas, que não passaram fronteiras, obviamente pela barreira da linguagem, mas também pela própria banda desenhar, ter os seus problemas habituais que têm de reconhecer, de valorizar o trabalho mais artístico de desenhar. Preferindo ter, obviamente, coisas para crianças e para jovens e adultos que devem ter juízo, não é? E este interesse, não é? Seria para explorar, não é? Para fazer um digging, no fim de contas, à procura de coisas e de repente é que se vai descobrir, olha, afinal, também houve crampos e molébios do outro lado e acho que isto agora vai ser bastante emocionante porque está-se a encontrar todo esse trabalho, por exemplo, desde os anos 50 para cá, como ver editores que têm catálogos que estão abertos também para novas gerações, novos autores, não é? Que estão autores contemporâneos, não é? E que têm interesse em estar em contato com eles e editá-los e que se calhar no Japão não teriam interesse para ninguém, que é a segunda parte que eu queria referir, algumas vezes com a conversa com o Cassiano, é que realmente que ele deu a entender, especificamente que realmente, enquanto que se está na Europa, ou pelo menos França, sem dúvida, podemos falar que a desenhar está institucionalizada, que tem uns museus, que ainda estuda, faz pesquisa, cria alguns cânones, alguma coisa assim do género. Não quer dizer que não haja museus ou autores no Japão, mas parece que são coisas mais comerciais pela popularidade de uma personagem. Também acontece também na Europa, apesar de o Museu do Tintin, ou o Museu do Spirou, ou coisas assim que possam aparecer. Mas que, obviamente, a desenhada continua a ser uma coisa marginalizada no mundo inteiro e no Japão talvez é a mesma coisa, talvez pior, porque poderá haver essa veneração por grandes figuras comerciais, o Salvador Azul, por exemplo, mas o tipo de desenhada não é pensada, não tem uma espécie de apoios, daí quando por exemplo devem traz estes autores, é a primeira vez que eles têm tipo logo que saem do Japão primeiro, dois que entram num museu, ou seja, o trabalho deles é não uma galeria, eventualmente vamos chamar de um espaço comercial à partida, não é? Se calhar devem ter sido experiências lá, com exposições, mas dentro de uma onda de comércio apenas, e não apenas de exibição, para estar num espaço de museu, de televisão, etc. E nós vemos isso um bocado com a desenhada nos últimos anos também, que todos os países têm sempre bolsas de apoio à edição no estrangeiro. Portanto, vemos isso, um autor português que queira ser editado na Itália, a editora italiana, que vai receber apoios do Estado português. Isso acontece também na Holanda, na Finlândia e em vários outros países, mas, por exemplo, no caso do Japão, já deve acontecer, mas não há bolsas de apoio, qualquer coisa, subsídios, etc. E a tua resposta na altura foi dizer, não, isto pode ser uma espécie de lixo, desenhado mesmo ela significando uma espécie de soft power do Japão. No Japão, se ninguém tem interesse em quer dizer que já vendeste mais do que mais nós alguma vez vamos ver nas nossas vidas. Portanto, não haver ninguém é evidente que nós alguma vez podemos conseguir.
não vendi nada, eu só tipo das mil cópias. Ninguém gosta de mim, ninguém tem interesse em mim. Porque de facto a escala também é completamente diferente. Sim, mas é só mesmo mostrar um capitalismo apenas, não é? Ou seja, Não, é simplesmente de facto não haver apoio institucional, mas por facto da escala ser tão mais ampla, ser tão mais ampla relativamente ao que nós, por exemplo, comparar com o caso português, particularmente, vai sempre haver, mesmo que seja muito pouco, isso muito pouco, comparativamente, é muito para nós. Haverá sempre pessoas a cobrar e pessoas interessadas em apoiar os artistas pelo qual são fãs do artista, mas mesmo ser reconhecimento institucional. Já consegues viver sendo um autor que ninguém conhece. Se calhar já mas é só porque de facto a questão da escala altera um bocadinho o que é não ser conhecido em Portugal é diferente de não ser conhecido no Japão. Posso. Pois, continuando esta. Eu estava a perguntar se tu não terias a transpor muita lógica daqui para o Japão. Eu não conheço nada da sociedade japonesa. E que se calhar, como estavas a dizer que lá é comercial e depois tudo é lixo, se isso não seria por si só mesmo um lugar da banda desenhada, sem ter esta lógica aqui do Ocidente, que parece que tudo o que se faça tem que acabar no museu. Percebe nessa espécie de institucionalização. E agora não ia dizer se será melhor ou pior, mas parecia-me que estavas a transpor muita lógica daqui para lá. sim. Não sei. Isso também é uma questão de facto. Não sei o que é que Então, o que ele falou, que eu tinha explicado com o Marcos antes, outro dia, que era, tipo, eles são bem conservadores e, tipo, banda desenhada é coisa para criança, arte de verdade é literatura e artes plásticas e música clássica. Então a gente vai dar apoio para isso. É basicamente isso que acontece. Eu já procurei bolsas e fundos e suportes e apoios para banda desenhada, não. Pode ser literatura japonesa, mas se for BD, não vamos dar. E é assim que eu saiba, grande parte. Mesmo autores, o Osamu Tezuka, eu acho que, tipo, não tem nem apoio para ele, assim, o governo ir lá e falar, não, ele é japonês, vamos fazer um tour mundial do Osamu Tezuka. Eles não fazem isso como os países fariam e fazem. Então mesmo que tudo que nós fazemos aqui acabar no museu, para eles não pode, não é de verdade, né? Tipo, isso não é de tem a verdade. ver com a questão de haver uma muito maior cultura de craft, só arts and crafts, não é? A ideia de craft e dos próprios artistas considerarem que estão a fazer algo mais um caráter de artesão do que necessariamente artístico, como nós exatamente tentamos associar. E mesmo, por exemplo, ao nível da arte contemporânea, de 1999 em 2000, o Takashi Murakami lançou um manifesto sobre a Reflex e uma das grandes ênfases passa muito tempo durante o manifesto a explicar que o Japão não tem um conceito de arte contemporânea como o Ocidente tem. Portanto, que há sempre uma maior mistura entre arte, crafts e entretenimento. Daí, por exemplo, ser muito natural os artistas serem também personalidades de televisão. E ele diz que isso afeta a carreira no sentido de, como ele também, enfim, além de ser utilizador de temas também ligados à cultura popular, o plano estratégico dele foi: eu vou para Nova Iorque, vou mostrar esta arte influenciada pelas subculturas do mangá e pela subcultura japonesa aos estrangeiros que vão adorar isto, porque as japonesas e ai, estão esquisitos, não sei o que mais. E depois volto para o Japão com este poder, com este capital social, para mostrar que eu sou conhecido no estrangeiro. E aí ele começa a conseguir ter exposições e se tornar essa figura com o poder que ele tem atualmente, mas ele teve que sair do Japão para poder fazer isso.
Argumenta ele por causa de precisamente não haver uma distinção tão forte entre a arte do museu e a craft, que é mais artesanal. E não sei, a organização de facto dos artistas de mangá tendem a ser muito modestos. Sim. E tendem, parece-me, a hesitar muitas vezes e quase que se revoltarem um bocadinho quando alguém diz que és artista. Eles ficam. Não, eu sou artista, sou artesão. Já ouvi várias turistas em que há uma grande resistência a eles classificarem-se como sendo artistas. É porque a maioria deles eles não estudam para ser artistas. Eles ou têm uma ideia e fazem e acabam sendo bons, ou o meu amigo precisa de um assistente para desenhar. Então como você tem tempo, vai lá com ele. E daí a pessoa vai lá e primeiro é só preencher preto. Então a pessoa fica meses e meses preenchendo preto para um artista que sabe. E depois faz os personagens de fundo. E depois faz os personagens principais. Então é tipo esse que é artesanato, que você aprende com o mestre. Então a pessoa não é artista. Tipo, ela só aprendeu a fazer alguma coisa, acaba sendo boa e é recompensada tipo, semanalmente ou cada vez que faz um trabalho. Então a pessoa não tem essa teoria e essa valorização, essa ideia de essa folha pode parar no museu. A pessoa que faz 50 páginas por semana, isso é mais uma coisa. Então acho que também são os motivos. Eu queria nivelar a conversa ao museu. Não, mas neste sentido é que também não é muito diferente da história do Ocidente. Ou seja, também, muitos miúdos começaram a fazer super-heróis nos Estados Unidos, ou, quer dizer, o RG começou a fazer um jornal católico, o Tintin, não é? Quer dizer, era um miúdo de 15, 16 anos, quando ele começou a fazer o Tintin no país dos Sovietes. Então, obviamente, não quis fazer aquilo, etc. Mas quer dizer, toda esta indústria da desenhada é baseada nesta juvenal, de certa forma, com alguns escalões diferentes, não é? Pronto, os tipos que escreviam os que desenhavam para os jornais tinham outro tipo de estatuto, não é? Isso é conhecido contra a indústria dos cómics, e realmente, e agora nivelando outra vez um bocadinho a conversa, este estatuto de desenhada ser uma coisa atrás tem continuado até aos dias de hoje, realmente começou a mudar ali nos anos 60, começou a haver estudos. Eu acho que acontece mais é a relação com o museu. Vamos esquecer o museu. Não é tudo ser tão diferente, mas assim, é a nossa obsessão com a instituição museográfica. Não, mas quer dizer, mas não é por isso que eu comecei a conversa, mas eu era só um exemplo, porque realmente tens. Por exemplo, não sei se eu errado, mas eu acho que há muitos museus, o Museu Brasileiro no Japão, muitas vezes é tipo biblioteca também. Portanto, há muitos museus que são tipo. Não para pôr as peças originais, mas é. Ou algumas restrições dos personagens, ou alguma coisa, e principalmente, não sei, acho que nos museus de Tóquio, que aquilo que as pessoas vão ao museu para ler os livros. Portanto, o museu, a principal função do museu é ter lá os livros para as pessoas lerem, não os pranchos. Sim, mas vamos esquecer os museus. E agora temos com o estatuto da desenhada que vai ser um objeto trash, não é? Que é igual nos Estados Unidos ou no Japão, ou qualquer outra parte do mundo, e equivale também para questões de bolsas de criação, ou de apoio para o estrangeiro, ou qualquer outro tipo de mecanismo institucional, artístico, não é? sobre o desenhado. É sempre visto como um artesanato. Aliás, quem faz a história do desenhado dos primeiros tempos são colecionadores, não é? Que conseguem reunir uma série de materiais perdidos. Nem queria ser daqui para nada, não é? Os originais eram tirados para o lixo assim que eram publicados. Não havia nenhum interesse naquilo. Só agora é que, quer dizer, desde os anos 60, quando começaram a fazer os primeiros estudos em França, começou-se a olhar disto de outra forma e houve todas estas mudanças. E a própria sabe o que é que ela faz e o que eu conheço, o que é que ele gosta, e vê que a pouco há outros mecanismos, outras formas de trabalhar. Obviamente, as pessoas não haverá, e se calhar os Estados Unidos são fundações privadas também, ou talvez a autonomia do Congresso deve defender, deve preservar alguns originais, né, coisas assim do género. Mas é só por aí aquela conversa, não é? Tipo, que basicamente tens de fazer à vida.
Eu acho que se colocas algumas obsessões e fazes. E acho que pronto, por acaso agora vamos voltar a estar um bocadinho ao livro, se calhar. As obsessões pessoais, obviamente, do autor, em que depois vamos ter as nossas discussões se isto se é arte, se é apenas uma série de dias aí, ou seja, o que for. Eu acho que uma coisa que é algo que é interessante no livro é de facto a componente da crítica social não é particularmente óbvia ao início, não é particularmente algo que quase que podia passar sem se perceber, de certa forma. Mas eu acho que é bastante interessante. Está em ambos os livros aqui o Fugir Negro, não é? Sim, no início, até alguma, por exemplo, as questões de assédio sexual surgem logo, tipo, a vingança dos professores. E depois desaparece um bocado. Sim. Mas depois transfigura-se mais na. Portanto, aqui o Fugir Negro é um monte que tem lá corpos de vítimas de abuso, depois também lixo tóxico, portanto é uma espécie de materialização psicanalítica destes desastres socioculturais ecológicos, não é? A ecologia junta-se ao espírito. E depois há as peripécias todas no meio e depois passa para aquela. Passa mais para um. No final, o foco é mais na ideia dos concursos entre zombies, tipo de gladiadores, não é? Mas depois quando tem os porcos também, depois também há naquela cidade apocalíptica que eles. Cidade, enfim, espaço em que eles vivem esse aspecto de uma classe opressora e de uma classe oprimida, os porcos, como também representação dessa classe oprimida, acho. E assim uma cena meio Hunger Games, que temos uma plateia que assiste aos modelos que está a ver champanhe e está toda arranjada e depois temos o duelo dos zombies no meio. Portanto, há subjacente esse aspecto de crítica social e de classe, mas digamos que numa passagem assim rápida, talvez também por causa dos personagens ser assim desconjuntado e engraçado, cartoony, pode passar despercebida quase. Se não estivéssemos a olhar realmente para o que ele está a mostrar, não é? Por causa do aspecto. E os personagens são personagens recorrentes do artista e são personagens com este aspecto meio cartoony. Eles também têm esta obsessão pelo jiu-jitsu e há imensas lutas de artes marciais e sequências super detalhadas com posições de jiu-jitsu que são engraçadas. Mas acho que esse aspecto também é interessante e nesse sentido é muito. Também insere-se bem na tal contínuo artístico do Beethoven. Porque é que o Beethoven surge enquanto modo de rebelião e de confrontar a questão da apatia, não é? É que é uma pessoa que se opõe a esse aspecto mais de apatia. Isto são respostas individuais dos autores que depois, observadas, podem escrever como estavam a escrever, reações, ou havia movimentos mais formalizados, como manifestos. Não sei. O manifesto não é bem a cena. Agarram-se por si só no manifesto. Pois, agora tem esse aspecto, por exemplo, explicitamente político nos seus inícios. E acho que mesmo quando ela muda para um tipo de desenhada mais existencialista, em que as questões sociais não são tão óbvias, esse aspecto de contracultura, que no fundo é uma coisa que tem papel muito específico dentro da sociedade japonesa, não é? Porque nós temos digamos que temos uma supremacia da subcultura.
não necessariamente da contracultura formalizada enquanto as pessoas que estão dentro das subculturas identificarem-se como uma contracultura. Nós até podemos argumentar que eles são uma contracultura, mas não haverá essa auto-identificação como contra, mas como sub. E portanto eu acho que nesse sentido a Garo talvez seja dos poucos instituições, portanto, uma revista, podemos fazer uma instituição de certa forma, em que o aspecto da contracultura está na sua gênese e permanece mesmo quando o magaco está a ser publicado não é necessariamente sobre questões sociais de forma completamente explícita. Porque há muitas revistas de subcultura, não há revistas assim de contracultura como a Garo se assume. Portanto, eu acho que o manifesto aí é um manifesto da Garo e da sua existência e de porque é que ela teve tanta importância na história da banda desenhada japonesa, mundial, mas particularmente para o Japão, acho que tem a ver com isso. Não há assim tanta contracultura, espaços de contracultura em termos de revistas. A maioria dos autores não eram educados politicamente. Eles eram ou estudantes de faculdade ou trabalhadores normais que desenhavam o que queriam e, por acaso, isso era contra o movimento da época e a Garota também não tem um modelo editorial de controle e falar queremos que você fale de certos assuntos. Era reflexo do que os próprios autores viviam. Tenho umas perguntas, mas se calhar são demasiado. Estava a ler aqui pós-fácil e fica surpreendido porque pós-fácil está paginado de forma diferente do livro. Ou seja, mas eu li pós-fácil da direita para a esquerda, mas depois descobri que estava ali da esquerda para a direita. Não sei se é a mesma coisa nas duas edições. Acontece que muitas edições atualmente estão fora uma forma também de. Quer dizer, podes começar por aí, agora já vamos sempre pós-fácil na realidade, é esquisito sim, realmente. Pois, cá vamos ter que pensar mas outra forma é também pegares dessa forma logo. Eu comecei da esquerda para a direita e depois fiquei. Sim, isso acontece com muitas edições dos dias de hoje. Por exemplo, as obras completas do Tsui, ela trabalha na parte. Tem faz isso. É uma espécie de 2 em 1, Ocidente e Oriente, na da edição. Tipo, ok, o texto colocas de uma forma ocidental e a banda desenhada não, respeitas o sentido. É porque eu já ia comentar. Conta-me das tuas artes marciais, mas não eram as tuas artes marciais, era a Anakuma. Aqui a curiosidade que eu tenho é se a AX existe. Se é uma revista. Sim. E semanal. Uau. Não. Bimestral, acho que é. Acho que são 6 por ano, 12 por ano. Tenho mais algumas curiosidades sobre termos que utilizaste. Por exemplo, chamaste a mangá dos irmãos Tsuge Watakushi. Não sei o que quer dizer. Eu? Não, O Watakushi é uma forma eu. mais formal de dizer Watashi, não é? Mas principalmente isso vem de autores clássicos da literatura japonesa, como Osamu Dazai, que é um dos escritores japoneses mais conhecidos. Eles começam a fazer um tipo de literatura muito autocentrada, muito existencialista, muito sobre um tipo de drama, mas num sentido desagradável, dizer coisas bastante desagradáveis, expressar sentimentos feios e desagradáveis. Portanto, e esse movimento ao qual está associado o Osamu Dazai fica conhecido com essa ideia do Watakushi, portanto, de livro sobre eu. E depois acho que por associação ao facto dos Tsugi também fazerem um pouco terem essa onda, essa estética, apesar de ser banda desenhada, passa de ser literatura Watakushi para ser banda desenhada Watakushi. Portanto, vem daí a origem do termo, por associação à literatura anterior. Era tudo. Ok. Não é uma questão, mas. Tinha um comentário sobre o Stigmata que eu fiquei. Eu já vi o Stigmata.
depois pensei, fui ver a minha lista de cinema, já vi, e dei um rating baixo. Mas na altura lembro-me que tirei imagens do filme porque essa parte emocional. Mas a história. É um filme criminalmente underrated. Felizmente pude corrigir essa injustiça Sim, histórica sim. mencionando 3 vezes durante 2, 3, já não sei. Três. Fácil. O Marcos ia me impedir de fazer isso, porque disse que eu ia aparecer no Totó, mas depois resolveu deixar. Não, tem imenso filme, tem imenso filme. Vocês não Foi uma expor-me como um Sim, Totó. sim, sim. Prefiro até. Uma vingança. Já passou. Já passou. Se Assim, alguém mais quiser fazer uma questão. Tem uma questão. Espero que gostem Estão do todos livro. com Estão todos gostam, sinceramente. Mais alguma questão? Estás com arte. Reflete. Eu li o livro, mas tenho que ler outra vez. Estou agora, depois desta conversa, que eu ler outra vez. Vais ver o stigmata. Claro que sim. Vou ficar. É os começos e os fins, as pessoas não sabem bem o que é que vão dizer, não é? Como eu disse, eu passo muitas horas caladas e eu tenho que falar. Agradeço-vos imenso a vossa visita, agradeço imenso aos nossos 3 convidados terem se disponibilizado para vir cá. Eu prometo que vou ler depois desta conversa, a sério que vou ler. Aprendi bastante hoje sobre isto e é engraçado, já no outro lançamento não tem nada a ver convosco, do outro livro. Também abri umas perspectivas, como pode imaginar, não é muito, enfim, a literatura que eu conheço e que leio, é um pouco mais técnica, mas estou a começar a perceber cada vez mais graças a estas pequenas palestras e admito que está também a abrir muito o apetite para começar a integrar mais e conhecer melhor as vossas obras e não só. Dito isto, em nome da Fundação, em nome dos nossos 3 convidados, penso eu, agradeço-vos imenso terem vindo. Temos um resto de atividades até o dia 17, que é quando, portanto, terminar. É uma questão de consultarem a nossa página e terem acesso a elas. E são sempre bem-vindos aqui, sabem disso. Muito obrigado mais uma vez e uma boa tarde a todos.